Quando toca essa vinheta, você já sabe, né? Tá na hora da entrevista especial no canal Empreender. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Fontinelli e estou aqui para a gente debater assuntos importantes que vão ajudar aí na sua empresa, no seu trabalho também. E hoje o nosso tema são medalhas digitais. O que é isso? É quando as pessoas colocam ali na internet os certificados que ela tem ali, comprovando o estudo que ela tem, comprovando o currículo que ela tem, para que ela possa ser um pouquinho mais vista e ter também um pouquinho mais de credibilidade. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós vamos entrevistar hoje o Rubens Gurevich, que é especialista no tema. Rubens, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, seja muito bem-vindo. E eu queria que a gente começasse falando sobre o que é essa medalha digital, explicar um pouquinho mais como é que ela funciona. Ok, Márcio, eu te agradeço aqui a oportunidade de poder estar contando uma inovação. Acho que isso é uma coisa bastante, assim, revolucionária em relação à certificação. O que a gente tinha até então, que é uma grande dor que as pessoas têm, é quando você finaliza um treinamento, um curso, qual é a forma que você tem para mostrar que aquele treinamento é seu, que aquela capacitação é sua? Até então era através dos PDFs, né? Você recebe da empresa que certificou você um arquivo que você gera um papel com isso. E é muito pouco estratégico, até porque você não consegue divulgar este papel, né, para todo mundo, e você também não consegue garantir que aquilo é de verdade seu. Então, com isso nasce o badge. Badge é uma medalha digital certificada. Então, é um protocolo internacional que garante que aquilo que você está recebendo, aquela certificação, ela é sua, é única, é exclusiva e garante que o emissor que fez essa emissão pode dizer que você agora tem a possibilidade de mostrar para o mundo essa capacitação. Qual que é a grande vantagem que eu vejo nos badges? É que você consegue publicar, você ganhador que recebe o badge, você consegue publicar ele na sua rede social, no seu LinkedIn. Isso tem um grande valor, não só para quem está recebendo a medalha, mas como para quem está emitindo também. Então, grandes emissores hoje que utilizam essa tecnologia, elas estão vendo que os seus alunos, né, os seus colaboradores, conseguem mostrar para as pessoas qual investimento que está sendo feito nelas. E, por outro lado, o próprio ganhador consegue mostrar suas conquistas. Então, eu acho que é algo bastante moderno, bastante revolucionário e a gente tem tido, nesses últimos 3 anos, um número cada vez maior de emissões de badges. Rubens, eu queria que você explicasse como é que funciona essa questão da certificação, da autenticidade desse diploma, desse certificado. No caso, você que tem uma empresa que mexe com isso, uma das pioneiras aqui no Brasil, como é que vocês fazem para conseguir garantir que aquilo que a pessoa está emitindo é verdadeiro? Você entra em contato com a empresa, com o Instituto Educacional, como é que funciona? Bacana, legal. A gente tem, antes de mais nada, que contar um pouquinho da história, de como nasceu o badge, como nasceu essa medalha digital certificada. Isso nos anos 2001. O Instituto Mozilla, que é o mesmo que criou o Firefox, eles criaram um protocolo internacional único. E qual que era a ideia? Era que todas as empresas que ministrassem qualquer tipo de treinamento podiam utilizar esse mesmo protocolo. Então, eles criaram o que eles chamaram de Open Badges Specification, isso em 2001. E grandes empresas já aderiram a esse modelo. Estamos falando de Harvard, a NASA, MIT, Microsoft, SAP. Todos eles começaram a fazer a emissão dos seus certificados em badges. E isso deu, na verdade, uma mudança drástica em como as pessoas reconheciam os seus conhecimentos, porque isso passou a ser digital. E neste momento, então, grandes empresas começaram a criar plataformas de emissão de badges. Então, você tem no mundo inteiro empresas que emitem badges. Você tem empresas nos Estados Unidos, você tem empresa na Europa. E no Brasil, na América do Sul, nós somos os pioneiros, nós trouxemos isso para cá há 3 anos atrás. E como é que funciona? Primeiro, você tem que ter um emissor de qualidade. A gente, então, quando a gente vai prospectar o mercado, nos interessa que quem participe desse ecossistema de badges sejam emissores que têm
vamos dizer assim, grande credibilidade. Então, quem que emite badges hoje já na nossa plataforma da Brasil Open Badge? Estamos falando de instituições de ensino como FGV, ESPM, IBMEC, Anhembi Morumbi, Edux. Então, você tem grandes nomes ali que garantem, né, que esta é uma moeda forte, né, uma moeda que, quando é emitida, esse badge, essa medalha digital, essa criptomoeda emitida, ela de verdade é uma moeda que tem valor de mercado. E a gente também entendeu que existe um outro público que utiliza os badges, até uma surpresa nossa, às vezes em maior quantidade do que as instituições de ensino, que são as universidades corporativas. Então, emissores que trabalham com a Brasil Open Badge, Itaú, o Grupo PAN, Santander, você tem grandes marcas que fazem treinamentos corporativos e precisam certificar. Então, eles usam também os badges para esse fim. Então, o que você tem, na verdade, são moedas, né, sendo emitidas e que com grande valor, né, porque elas mostram de verdade que esses grandes emissores estão capacitando aqueles colaboradores, contando a verdade do que aconteceu ali. O que é o badge? Falando um pouco de aspecto mais técnico, é um metadado. O metadado é uma imagem que por trás dessa imagem existe uma série de informações que estão armazenadas por trás da imagem. Então, quando você recebe um selo digital, você recebe no seu e-mail a imagem de um selo e você publica esse selo aonde você quiser, por exemplo, no seu LinkedIn. E quando alguém clicar nessa imagem, quando alguém quiser entender o que está por trás daquela imagem, então este metadado ele abre e mostra todas as informações que estão contidas naquele treinamento. Então, a gente mostra não só o nome da certificação, mas a descrição disso, né? O que ele passou, né, para poder aprender tudo isso. Quais foram os tópicos que ele teve que estudar? Quais são os critérios de emissão? O porquê que ele foi certificado? Alguma nota de prova que ele precisou tirar, nota maior ou igual a 8, por exemplo? 75% de participação naqueles treinamentos, naquela capacitação. Este badge tem validade ou é validade indeterminada? Então, você tem uma série de informações que são atribuídas a essa imagem, que conseguem ser visualizadas quando alguém quer enxergar com um pouco mais de profundidade o que tem por trás daquilo. E você me perguntou, né, como que a gente garante a segurança disso. Então, você tem duas formas de garantir a segurança. A primeira é através desse Open Badge Specification, que é um protocolo internacional que, se a gente emite aqui no Brasil, uma empresa que emite badges também nos Estados Unidos, ele pode importar este badge, ou seja, este badge é intercambiável. Ele pode ir para qualquer plataforma, em qualquer lugar do mundo, que utilize esse mesmo protocolo. E aqui no Brasil, a gente criou, eu chamo uma cereja do bolo, porque é de verdade um diferencial. A gente também utiliza a tecnologia da blockchain para poder fazer com que este badge seja registrado nessa rede. Então, você tem a garantia de que este badge você não consegue alterar, você não consegue excluir, ou seja, é um registro eterno de que aquela capacitação de verdade é sua e está no seu nome. Rubens, você comentou agora como é que as empresas podem certificar que aquele documento é original, como é que eles podem fazer esse trabalho. Aqui no Brasil, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí tem essa questão da pessoa colocar essa informação, como o exemplo que você deu, no LinkedIn. Então, assim, como é que faz para que mantenha esses dados seguros, que a pessoa possa expor esses dados, para que ela tenha uma credibilidade, possa ser reconhecida por alguma empresa, mas que também tenha essa questão da Lei de Proteção Geral de Dados e que ela possa ser protegida também com relação aos dados, até em questão, talvez, de alguém, sei lá, tentar clonar alguma coisa do tipo. E esse é um assunto não só atual, como importante, né? E é uma preocupação que a gente teve desde o começo desse projeto, de como é que a gente garante de que essas informações vão estar protegidas. Então, aqui a gente tem, primeiro, uma proteção, vamos dizer assim, técnica, que é em relação à própria base de dados, né? Então, todas as informações que a gente tem, eles estão num servidor, num ambiente de servidor na nuvem, na Amazon,
na AWS, que é a mais segura que existe. Então, a gente está num ambiente hiper seguro em relação à infraestrutura. E também as informações são criptografadas, né? Chama criptografadas em repouso. O que significa? Que o banco de dados, uma vez que ele já está ali na nossa base, ele está totalmente criptografado. Mesmo uma invasão não conseguiria decifrar e entender o que está escrito naquela base. Mas isso não é nem o mais importante. O mais importante é a nossa política de privacidade, que assim que o ganhador ele acessa o seu badge, antes de mais nada, ele lê, ele tem uma política ali, ele vai entender o que nós vamos fazer com aquelas informações e ele dá o li, estou de acordo. Isso para a gente é, vamos dizer, a formalização de que ele entendeu quais são as informações que a gente vai usar e que ele de verdade está protegido em relação a isso. E a gente não tem nenhuma informação sensível dele. A única informação que a gente precisa para emitir o badge é o nome completo dele e o e-mail. E essas são informações que a própria emissora, né, quem emite o badge, ela informa. Então, a gente não tem nenhuma informação sensível que a gente também mantém na nossa base de dados. Então, acho que com isso, né, a gente se mantém bastante, vamos dizer, seguro em relação a como essa informação vai ser administrada. E o mais importante, quem publica, quem faz a ação de publicar o badge é o próprio ganhador. Então, ele é que toma essa decisão. Fala assim, não, eu quero colocar o meu badge aqui no LinkedIn. Então, ele mesmo é que faz essa ação. Não somos nós que publicamos. É uma ação que vem por parte do próprio ganhador. Rubens, no caso, com relação a essa questão ainda da segurança ainda que a gente está tratando, como é que uma empresa pode se inscrever para que ela possa deixar seus certificados ali, né? Para que ela possa emitir o certificado dela e receber o selo, e também do lado de quem está com esse programa também, do cliente também que quer ter esse dado. Como é que os dois podem se inscrever? Na verdade, não é uma inscrição, ele funciona um pouco diferente. A mecânica é, primeiro, o nosso cliente é o emissor, é ele que é o que patrocina, vamos dizer assim, os badges. Então, o emissor, ele nos procura. Então, eu citei alguns exemplos aqui, deixa eu colocar o exemplo da Fundação Getúlio Vargas, da FGV. Então, ela conheceu o modelo de badges e ela, então, faz um contato conosco, dizendo assim, o que eu preciso para poder emitir badges? Então, existe toda uma cartilha, né, que a gente treina, que a gente ensina, de como é que ele elabora os badges, do que ele pode colocar dentro dessas informações, de como é que ele faz uma comunicação eficiente para que as pessoas entendam o que é badge. Então, desta forma, a gente capacita o emissor a que ele faça a emissão dos seus badges. Uma vez que ele emite, ele vai emitir para aqueles ganhadores que ele mesmo está dizendo essas pessoas são merecedoras desta certificação. Então, ele garante ao seu público quem são os merecedores dos badges. Agora, a gente recebe, o que você está me perguntando é interessante, a gente recebe no nosso suporte, por exemplo, eu vi um badge de uma empresa, eu quero receber um badge também. Como é que eu faço? Né? Então, a gente não emite badges, quem emite badge é o emissor. Então, o que a gente faz nessa situação de alguém que quer receber um badge, assim, que ele entre em contato com a própria instituição, né, que ele deseja receber o badge, para que a gente possa falar com eles e a partir daí, sim, eles passariam a ser emissores também. Rubens, e quando a pessoa faz a inscrição, você até comentou que tem o termo de privacidade, ela também vai optar por onde ela vai colocar essa informação, onde que ela vai fazer essa publicação, mas em todo caso, qual que vai ser a importância para ela de ter isso aberto, por exemplo, na internet, de ter a facilidade de qualquer empresa encontrar essa informação? Como é que isso vai ser benéfico para essa pessoa? Eu acho que esse é o grande, vamos dizer assim, a grande virtude, né, do badge. É que uma vez que ela consegue colocar no seu LinkedIn, colocar no seu perfil de certificados, que ela é detentora daquele conhecimento,
aquilo passa a ser público, né? E passa a ser visto também como algo de alta credibilidade. Então, acho que essa é talvez a maior vantagem do projeto, a visibilidade que isso dá. Então, se eu digo, por exemplo, que eu fiz um curso de negociação na SPM e coloco este meu certificado no meu LinkedIn, obviamente as pessoas que vão consultar o meu perfil vão saber que eu tenho essa habilidade de negociação porque eu fiz um curso específico na SPM. Então, acho que isso dá grande visibilidade para o ganhador. Por outro lado, também dá grande visibilidade para quem emite o badge. Então, é um projeto que eu vejo ganha-ganha. Para mim, se você me perguntar o que é o badge, eu diria é um projeto de marketing, é onde o ganhador vai conseguir mostrar suas habilidades, as suas capacitações, ao mesmo tempo que o emissor mostra, veja tudo o que eu posso ensinar e coisas que talvez as pessoas possam, né, aproveitar e se capacitarem também. Imagina para a SPM, por exemplo, ter alguém que divulgou, que fez uma certificação de negociação. E eu digo, puxa vida, para mim também seria interessante. Eu vou querer saber mais sobre esse curso da SPM de negociação porque me interessa. Então, veja que é um projeto ganha-ganha, né? Tanto para quem emite o badge como para quem recebe o badge, né? E a grande vantagem de poder fazer ele virar público, que eu acho que é, vamos dizer, o grande negócio da medalha digital certificada. Rubens, para você como empresário, você que investe nessa área, tem uma empresa que é pioneira nisso, como é que você viu esse mercado? Aliás, a gente pode até falar talvez em mudança de mercado, né? Antigamente a gente procurava empresas certificadas, hoje a gente tem que ser certificado. Então, como é que você visualizou esse mercado? Como é que foi entrar aqui no Brasil com essa ideia? Bacana. E aí foi simplesmente, eu acredito que uma casualidade. Eu estava no LinkedIn, pesquisando o perfil de algumas pessoas que eu tinha interesse e num dos perfis eu vi uma certificação da IBM. E aquilo me chamou a atenção, porque era uma imagem que podia ser clicável. Isso eu estou te falando há 3 anos atrás. E eu cliquei nessa imagem e ele me remeteu ao que é o badge. Só que era uma empresa americana que tinha emitido o badge para essa pessoa. Essa pessoa se capacitou através de uma escola americana que justamente deu os badges da IBM. E eu achei aquilo tão interessante, falei, puxa vida, isso aqui é disruptivo, né? Como é que isso não tem no Brasil ainda, né? Como é que a gente ainda usa o papel, a gente usa o PDF? E eu comecei a estudar em profundidade o assunto, comecei a entender como isto era gerenciado, quem que estava por trás, quais eram os protocolos necessários, o que precisava para que isso saísse, né, de um PowerPoint e fosse de verdade virar algo operacional. E eu lembro que a gente criou um boneco. Um boneco, quando a gente fala boneco, é um sistema inicialmente funcional que você testa, né, com um possível cliente. E a gente foi, então, com uma reunião na Anhembi Morumbi, falando com o pessoal de marketing. E a gente apresentou o projeto e apresentamos esse boneco. E a gente já saiu ali com um pedido inicial de 5.000 badges. Então a gente entendeu que de verdade o mercado era carente disso e de uma oportunidade que eu achei que poderia funcionar muito bem no Brasil, a gente criou então uma plataforma que hoje já emitiu quase 400.000 badges. Então, dessa forma, eu acho que a gente traz né, para o Brasil especificamente, porque a gente não só emite no Brasil, mas para a América do Sul inteira, a gente traz uma revolução em relação a como que as pessoas contam para o mundo suas grandes conquistas. Eu acho que esse é sempre o grande mote, é como você ajuda as pessoas a terem maior visibilidade.
Você comentou que 400 mil pessoas já estão utilizando esse sistema e eu queria entrar um pouquinho mais nessa questão. Como é que está a aceitação aqui no Brasil? Não só das pessoas, mas também das empresas, né? Já que a gente trabalha com empreendedorismo, como é que as empresas estão se comportando com relação a isso? Você sabe que a gente tem um grande desafio, que é fazer com que as pessoas conheçam o BED. Então, talvez esse tenha sido, desde então, né, como que a gente vai comunicar uma coisa tão nova, dado que as pessoas não sabem que isso existe. Então, falando em aceitação de BED, para a gente fazer com que ele seja aceito, a gente tem que primeiro romper a barreira do desconhecido, né? Como é que a gente garante que as pessoas estão entendendo o que é o BED? Então, a gente faz como se fosse uma parceria com o emissor. O que é essa parceria? É garantir que ele possa fazer uma comunicação adequada antes de emitir os badges, porque se ele não contar para as pessoas o que é o badge, muito provavelmente as pessoas não vão dar valor. E como é que a pessoa recebe o badge? Ele recebe o badge através do seu e-mail. Então, no seu e-mail, ele vai receber um texto ali dizendo que ele acabou de ser agraciado com um badge, que esse badge ele pode fazer uso estratégico disso, mas para isso ele tem que ativar o badge dele. Então, o nosso desafio é como é que a gente faz para as pessoas ativarem os badges. Então, os nossos emissores, eles se comprometem a divulgar, explicar, contar o que é essa nova tecnologia, porque se eles não contarem de antemão, a gente com certeza teria um número muito baixo de ativação de badges. Então, eu vou te dar alguns exemplos. A FGV, que eu acho que é um case bem interessante, eles têm um índice de ativação de 92%. Ou seja, de todos os badges que eles já emitiram, são quase 100 mil, 92% ativaram seus badges. Desses 92%, 45% publicam seus badges no LinkedIn. Então, essa é uma estatística que a gente consegue rastrear e esse é um case bem interessante. A gente tem o Banco Itaú, ele usa os seus badges para capacitação interna dos colaboradores. Eles têm como se fossem trilhas de carreira. Então, ele vai percorrendo vários eventos, por exemplo, e ele vai conquistando, assim, a possibilidade de percorrer várias trilhas. E qual que é o índice de ativação do Itaú? É de 99%. Ou seja, o Itaú hoje ele tem uma cultura de badges fortíssima, mas porque esta comunicação foi feita antes do projeto iniciar. Então, para qualquer novo emissor que a gente coloca na plataforma, a gente orienta e até ajuda a dizer o seguinte: se você não comunicar antes às pessoas o que é o badge, eles não vão saber do que se trata, por ser uma coisa muito nova, muito atual. Então, é importante essa comunicação. Dessa forma que a gente garante uma, vamos dizer, grande aceitação. Eu vou pedir licença para você. E para você que está acompanhando a gente aqui no canal Empreender, nosso bate-papo hoje é sobre medalhas digitais. Interessante, hein? A gente volta já já. Estamos de volta com a nossa entrevista especial de hoje e o nosso tema é medalha digital, que é quando as pessoas podem certificar, dar um selo de autenticidade para os certificados que elas colocam na internet com relação a estudos. Então é um assunto bem bacana que a gente está colocando, porque você, empreendedor, precisa contratar pessoas, né? Então a partir daí você pode ter uma boa base aí de funcionários. E conversando com a gente hoje sobre esse assunto, o Rubens, que é especialista nessa área, inclusive tem uma empresa pioneira no Brasil relacionada a essa questão da medalha digital. Rubens, retomando a nossa entrevista, e a gente estava conversando agora há pouco sobre essa questão da importância disso para o consumidor, né? Para as pessoas que fizeram um curso e precisam demonstrar que aquele curso é verdadeiro, que eles conseguiram executar aquele curso da melhor forma possível.
Nesse caso, quando uma empresa contrata uma pessoa com essa certificação, qual é a vantagem da empresa com relação a isso? Vai diminuir, por exemplo, o tempo de busca dela, para ela entender se aquele certificado realmente é original? Como é que isso pode se transformar em benefício para a empresa? Eu acho que a gente aqui tem dois tipos de empresa, quando você diz em relação à vantagem do badge. A gente tem uma que é uma instituição de ensino. Então, por exemplo, a Anhembi Morumbi, a SPM, quando ela emite o badge, então a gente tem um propósito específico, né? Obviamente que a SPM ela quer aumentar a empregabilidade daqueles que fazem os seus cursos lá. Então, o badge ele atende exatamente isso. Eu, por exemplo, saber quem fez um curso de, por exemplo, comunicação eficaz na faculdade X. Então, ele consegue fazer essa consulta na base de dados da Brasil Open Badge e ele consegue saber quem são aqueles ganhadores que têm aquela certificação. Aí nós estamos falando diretamente em empregabilidade e garantia de veracidade dessa informação. Esse é um tipo de negócio. E a gente tem um outro tipo de emissor, que é a universidade corporativa. E aí, obviamente, o objetivo não é empregabilidade, mas é sim mostrar, né, para o mercado de que determinado colaborador daquela empresa tem aquela capacitação. Então, como eu estava comentando, por exemplo, do Santander, né, que ele utiliza as nossas medalhas. Eles criam, então, trilhas de carreira, as trilhas são certificadas com os badges, então ele consegue mostrar para o mercado que o Santander está provendo esse tipo de treinamento para ele. Então aí já é não a empregabilidade, mas sim a garantia de que o Santander é uma empresa que de verdade desenvolve pessoas. Então a gente tem o badge com duas, vamos dizer assim, temáticas distintas, que aumenta a credibilidade em relação às universidades corporativas que as emitem, porque de verdade aquele colaborador é capaz de dizer que ele passou por todo aquele ciclo de desenvolvimento, e as instituições de ensino, aí sim a gente está falando de empregabilidade, né? Porque a gente garante que aquela medalha digital foi emitida pelo emissor. Isso, né, a gente chama de mochila digital. Mochila digital é como se fosse um currículo digital, né, mas acompanhado de badges, né? Então ele tem várias medalhas ali, que o mesmo conceito do escoteiro, né? O escoteiro ele vai dando os pins, né, aqui na lapela, e essa mochila digital ele tem o mesmo conceito, né? Ele vai acumulando, né, todos os conhecimentos que ele tem. Rubens, você acredita que uma empresa que tenha funcionários, que contrate funcionários a partir dessas confirmações, dessas informações, funcionários que têm essa certificação, essa medalha digital, elas podem ganhar valor de mercado? Eu tenho certeza que sim, porque é uma forma de garantir a veracidade e unicidade daquela informação. A gente já ouviu uma dor de mercado, principalmente das instituições de ensino, de falsificação de certificados, de falsificação de diplomas, e essa é uma questão, de falar, bastante técnica, né? Porque é difícil você ter esse controle. Por exemplo, uma instituição de ensino, ele emite um diploma certificado e muitas vezes ele é falsificado, né? É aquilo que a gente estava dizendo logo no começo. E como é que você vai garantir que ou não é falsificado? Você tem que ter uma garantia mais, vamos dizer assim, tecnológica, mostrando que aquilo é real, aquilo é verdadeiro. Então, o badge resolve esse problema, porque ao gerar o badge, ele gera também um código de autenticidade, ele gera um QR Code. Então, é só eu dar aquele QR Code que eu vou saber quando ele foi emitido, para quem ele foi emitido e qual foi quem foi emissão. Isso garante que o que a gente está vendo é algo verdadeiro. Isso é um combate direto, né, à falsificação. Né? É impossível você falsificar um badge. Você não tem como criar um badge ou falsificar ou duplicar ele.
Tem essa questão, né, Rubens? Porque uma das preocupações das pessoas e das empresas é justamente essa questão da segurança nesse ponto, né? Porque o certificado, a validação do certificado, a medalha digital, ela vem para justamente garantir que aquele documento é verdadeiro, mas existe também essa preocupação com relação à falsificação disso, né? Daí é importante a gente comentar justamente essa questão da segurança, de que a empresa pode ter a certeza absoluta de que aquilo que ela está recebendo, daquilo que ela está visualizando, é real. Existe essa preocupação também de vocês, né? Esse é o grande ponto, né? Garantir que aquilo é verdadeiro, que aquilo é único, que aquilo foi pensado para aquela pessoa especificamente. Como provar que aquilo é daquela pessoa? Então, você tem recursos tecnológicos que permitem você volta, né? Eu não só emito, como eu também sei quem emitiu, né? Eu consigo enxergar a origem disso. E a vantagem da blockchain também, né? A blockchain nos ajuda bastante a poder fazer isso nessa rede, que é a rede mais segura de todas, né? A blockchain é a mesma rede que transita os bitcoins. É uma segurança adicional de que aquilo é verdadeiro mesmo. Rubens, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão da segurança. Isso é tão importante porque existe essa preocupação de que esse certificado ele possa ser copiado, clonado. E eu sei que vocês têm um trabalho especial com relação a isso para garantir, para tentar evitar ao máximo que esse tipo de problema aconteça. Então eu queria que você falasse um pouquinho com relação às camadas de segurança. Bacana, legal. Primeiro, todo badge, quando ele é emitido, ele tem um código de autenticidade, que isso vai junto com o badge. E é um número único, né? A gente chama isso de hash. Hash é um código que eles são 20 caracteres, né? E esses 20 caracteres, eles combinados nunca podem ser um igual ao outro, né? Eles são sempre diferentes. Então, a gente cria o hash de cada badge. Além disso, você gera um QR Code. Esse QR Code, cada badge tem um QR Code que você consegue, né, só colocando a tua câmera do celular, você já consegue ver se ele foi emitido pela plataforma, se aquele hash combina com o hash do badge, se aquele código de autenticidade faz sentido ou não. E o que a gente mostra de informação de veracidade, né? Para quem que está sendo emitido, quem é o emissor e a data que isso foi emitido. Então, são essas as informações que ficam gravadas na blockchain e garantem que aquilo é único, que aquilo é verdadeiro, né? Você não tem como gerar um clone disso, até porque se eu quiser verificar a autenticidade, é muito simples, porque eu vou saber o que está gravado lá dentro. Então, esta gravação é única e se refere especificamente a uma emissão de um certificado, de um badge. Eu vou te dar um exemplo aqui, eu queria saber se funciona da mesma forma. Quando a gente faz um certificado digital para emitir nota fiscal, por exemplo, a gente só pode cadastrar um computador para isso. Então, normalmente você tem que ter um computador em especial em que você possa instalar esse certificado e você emitir nota fiscal. Isso no caso dos microempreendedores, né, dos MEIs. Então, a minha pergunta para você é essa. Quando a pessoa pega esse certificado, ela pode instalar somente em um computador ou esse certificado é virtual e ela pode usar em qualquer sistema? Como é que funciona? Esse certificado ele é virtual e ele faz parte dentro da mochila digital de badges que ele vem conquistando. Então, imagina, por exemplo, você, Márcio, você recebe, por exemplo, um badge da ESPM de um treinamento que você fez. Você recebe um outro badge, por exemplo, da Anhembi Morumbi. Você recebe um outro badge da FGV. Imagina que você tenha feito várias capacitações em diferentes instituições de ensino. Então, você vai acumulando badges dentro da conta que você tem da Brasil Open Badge. Você tem uma conta lá, né, de um perfil de usuário, Márcio, com vários badges, que você vai, né, colocando eles ali dentro do seu currículo digital. E você diz o seguinte, bom, este badge da SPM eu quero colocar no meu LinkedIn. Este badge da FGV, por exemplo, eu quero colocar no meu Facebook, eu quero colocar no meu WhatsApp, eu quero divulgar no meu Twitter, eu quero
da forma que você achar a mais estratégica possível. Então, o que nós estamos falando aqui é que você tem uma conta dentro da Brasil Open Bed com todos os beds que você tem, que você pode administrar. Então, é diferente do exemplo que você deu, né? O micro empreendedor ali, ou o empreendedor, quando ele vai emitir uma nota fiscal, ele só pode emitir daquela máquina, né? Aqui o conceito é diferente, né? Ele recebe beds únicos, que são dele e que vão sendo administrados nessa conta que ele vai ter da Brasil Open Bed. Assim como o emissor também tem uma conta na Brasil Open Bed, mas como emissor. Então nós temos duas contas, a conta do emissor, que é onde ele emite beds, e a conta do ganhador, que é onde Márcio, por exemplo, vai ter todos os seus beds que ele vai ganhando ao longo da sua carreira. Nesse caso também, com relação ao valor, se a empresa ela ganha valor em função de ter funcionários assim, para a pessoa que vai procurar esse certificado, essa autenticidade, como é que ela pode se tornar também um pouco mais valiosa para o mercado com relação a isso? Eu queria que você explicasse um pouquinho nesse sentido, porque é importante as pessoas entenderem exatamente quais serão as vantagens dela ter a medalha digital. Imagina, por exemplo, que eu sou de uma grande universidade corporativa e que eu fiz, por exemplo, uma trilha de carreira no curso de liderança. Então, eu fiz liderança nível 1, liderança nível 2 e liderança nível 3. Eu tenho 3 badges mostrando que eu, naquela instituição de ensino, eu fui capacitado, né, a ser um líder, porque eu passei pelo programa de liderança dela. Então, olha como isso enriquece o meu currículo, né? Obviamente que isto mostra para o mercado de que eu tenho aquela capacitação, né? Que enquanto eu estava naquela empresa, esta empresa me deu esse conhecimento e eu consigo mostrar isso em badges, né? Eu consigo mostrar para o mercado que eu tenho essa capacitação com os badges que eu adquiri. Então, isso deixa o meu currículo muito valioso. Da mesma forma que mostra para o mercado, veja como esta empresa, né, desenvolve os seus colaboradores. Eu acho que isso aqui é um sinal de marca empregadora. É uma marca que desenvolve os seus colaboradores, né, que faz com que ela mostre as suas capacitações no LinkedIn, né? Ela procura isso, ela instiga os colaboradores a mostrarem para o mercado: veja, nós aqui estamos te desenvolvendo e a gente quer que você mostre isso para o mercado. Então, acho que isso é o que dá grande valor. E não só para a empresa, mas também para a pessoa que está se valendo disso e mostrando para o mercado toda a capacitação que ele está recebendo. Perfeito, Rubens. Vou te pedir licença só um pouquinho para a gente fazer mais um intervalo rapidinho. Você que está acompanhando a gente aí, a nossa entrevista especial de hoje é sobre medalha digital. A gente vai para mais um intervalo, bem rapidinho, e na volta a gente continua com o nosso assunto. Fica ligado com a gente. Estamos de volta e a nossa entrevista especial de hoje é sobre medalha digital, que é quando você pode confirmar que aquele título que você pegou, aquele diploma, ele é válido, ele é verdadeiro e hoje em dia está sendo muito utilizado aí por trabalhadores para conseguirem aí entrar no mercado de trabalho com um pouco mais de credibilidade. E a empresa que tem esse cuidado de procurar também acaba tendo vantagens também com relação a isso. E para debater esse assunto, a gente continua conversando com o Rubens, que é o especialista nesse tema. Rubens, voltamos então mais uma vez para o nosso intervalo, do nosso bloco final. Eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que funciona de forma mais detalhada essa certificação. A empresa que procura, como é que ela pode buscar? E outro ponto importante também, a gente está vivendo no Brasil que existem várias leis, a gente tem Lei Geral de Proteção de Dados, com relação à instituição de ensino, tem a questão do MEC, Ministério da Educação, que também emite uma série de certificações também para validar as escolas. Então, eu queria que a gente trabalhasse esses dois pontos, né? Como é que ele funciona um pouco melhor, como é que é mais detalhes desse funcionamento e também com essa questão aí da validação a partir também do governo brasileiro, das leis brasileiras.
Bom, então, respondendo à primeira parte da tua pergunta, em relação à parte mais, vamos dizer assim, sistêmica de como funciona a emissão do badge. Imagina que você é uma instituição de ensino ou você tem uma universidade corporativa, você quer emitir badges. Então, você faz contato conosco, né? Nós temos um suporte super rápido e eficiente, um pessoal técnico bastante capacitado, que ajuda nos primeiros passos. Né? Qual é o primeiro passo que um emissor tem que ter para poder emitir badges? Primeiro, ele tem que saber, né, o que ele quer certificar. Isso parece ser uma coisa simples, mas às vezes não. Né? Às vezes você tem que pensar um pouco, deixa eu ver o que é que eu vou emitir badge. Eu não posso emitir badge de qualquer coisa. Eu não vou emitir badge, por exemplo, de um workshop que eu fiz, né? Porque se eu emitir um badge de um workshop, talvez ele perca o valor. Mas e se eu emitir, por exemplo, um badge de um treinamento que durou 40 horas? Isso tem muito mais valor. Então, o primeiro grande ponto do emissor é pensar o que vale a pena eu emitir badges. Isso aqui tem um efeito colateral importante de não banalizar o badge. Harvard fez ele teve uma sacada bacana de utilizar o badge. Ele utilizou o badge para microcertificação. Então, o que ele fez? Ele tinha um curso que durava 1 ano e a cada 3 meses era um módulo novo que a pessoa se capacitava. Então, Harvard ele criou 4 badges diferentes, um para cada trimestre. Né? Então, o primeiro badge que a pessoa ganhava mostrava que ele tinha feito 3 meses daquele curso. Ainda faltavam mais 3 badges para ele ganhar o badge final. E assim consecutivamente, fazia o segundo módulo, o terceiro módulo, e quando ele recebia o último badge, esse era o badge que para ele tinha mais valor. Então o badge também ele pode contar, né, como você vem conquistando, né, essa formação que você tem. Então a primeira grande questão é como é que a empresa vai usar o badge. Ela vai usar para um treinamento de longa duração, ela vai usar para pequenos treinamentos e depois ela vai fazer um badge que valha mais do que os outros. Então, este é um assunto importante, como se utiliza os badges. Depois, o que precisa para que você possa colocar o badge dentro da plataforma e fazer a emissão dos badges. Então, você tem que ter uma parte de criação, uma parte de comunicação, de arte, de design, que possa desenhar o badge, né? Que possa fazer com que ele seja atraente, com que ele seja visível. Então, você tem ali um estudo, e a gente ajuda também as empresas, né? A gente mostra vários exemplos diferentes de badges que são muito visíveis, que são pouco visíveis, né? Como que a gente faz para que esse badge seja atraente, para quem posta no LinkedIn e eu enxergue de cara aquilo que o badge quer contar. Depois a gente tem a parte mais descritiva, né? O que o badge vai contar, o que vai ter de texto dentro do badge, né? O que a gente tem que informar para as pessoas, como é que a gente utiliza isso. E isso, então, também é uma coisa que a gente ajuda, mais do ponto de vista, como você me perguntou em detalhes, mais operacional, que faz com que as empresas possam, então, entrar na plataforma e utilizar da melhor forma possível. A gente tem um case bem interessante de uma empresa que usa os badges para gamificação. Como é que essa estratégia de gamificação é feita? Os badges podem ser associados à quantidade de pontos. Então, este badge vale 20 pontos, esse badge vale 40 pontos. Quando a pessoa atingir 300 pontos, por exemplo, ele vai ganhar um MBA executivo. Então, a plataforma também permite isso, fazer o controle desta trilha para saber quantos pontos ele está adquirindo, e dessa forma é um jeito de engajamento, né? Um jeito de você fazer com que a pessoa conclua essa trilha, porque lá no fim ele vai ter um benefício. Então, acho que esta é a parte mais operacional do badge. E a segunda parte da pergunta que você me fez em relação ao MEC, os badges eles não estão vinculados ao MEC. Os badges eles estão vinculados aos emissores. Então, nós não podemos, por exemplo, emitir um badge de um diploma que a FGV tem que emitir forçosamente pelo MEC. O grande problema é que este diploma ele só
vai ser emitido pelo MEC um ano e meio depois, né? Então existe um gap de tempo grande em relação a isso, né? Ao diploma oficial emitido pelo GAP e a possibilidade de ele já dizer para as pessoas, não, eu já me capacitei, eu já tenho isso aqui dessa instituição. Então o BED ele acelera o processo, porque ele já automaticamente, quando ele finaliza, ele já recebe o certificado, mas não substitui o diploma do MEC. São coisas diferentes. Perfeito. Rubens, você falou de uma questão de Harvard e eu queria entrar nesse mérito que você disse que a Harvard, no caso, eles estavam, vamos colocar assim, dividindo, né, o certificado. Tinha o primeiro bimestre, semestre, eles emitiam um, o segundo, o terceiro. Então, a minha pergunta é, a empresa, então, a instituição, ela pode dividir o certificado em várias etapas, né? E se no caso, usando ainda o exemplo da universidade, se ela divide por bimestres, a pessoa conclui o primeiro, tem um certificado, o segundo, um, terceiro, quarto. No final, a pessoa fica com um certificado só, esses certificados se unificam ou então ela vai ter que apresentar os 4, por exemplo. Qual que é o grande objetivo de você microcertificar? Porque você espera lá o BED, o que vai ser, vamos dizer assim, unificador de tudo. Então, o que você está colocando é totalmente pertinente e é o que as universidades querem, as empresas querem, que as microcertificações depois sejam substituídas por um BED que seja a história inteira, né? Não é a foto, mas é o filme inteiro que aconteceu ali. Então ele recebe uma microcertificação nível 1, nível 2, nível 3 e depois ele recebe um badge que substitui todos os anteriores. Ele só apresenta aquele de conclusão, né? Mas a trajetória dele vai sendo contada também em badges. Claro que um badge de certificação nível 1 tem um valor. Um badge de certificação final, que é a conclusão de todos, tem um valor muito maior. Mas naquele momento que ele recebeu o nível 1, era só o que ele tinha, então para ele tinha valor máximo, né? Então por isso era importante. Bom, eu tenho o nível 1, agora eu quero o badge nível 2. Agora que eu tenho 2, eu preciso do 3, porque senão eu não vou atingir aquele badge que é o que eu quero mesmo, que é o badge esperado, que é o que vai reunir todas essas certificações num só. Então essa é uma estratégia super legal de engajamento e Harvard é que começou a fazer isso e hoje a gente tem algumas empresas que usam essa mesma estratégia. Por isso que eu te comentei, né? A empresa tem que decidir como é que ela vai usar os badges estrategicamente, né? Cada empresa tem uma estratégia diferente. Essa de microcertificação é um modelo que eu acho bem interessante, bem legal. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, a nossa entrevista está chegando ao fim. Quero agradecer e pode ter certeza que nesse mundo novo que a gente está vivendo, essa medalha digital está vindo aí num momento muito bom, porque as empresas terão mais garantias de funcionários ali com informações comprovadas e os funcionários também, pessoas que estão buscando também esse mercado de trabalho, também terão uma oportunidade maior aí de apresentar certificados mais verídicos. A gente pode colocar assim, né, confirmar aquela informação. Obrigado, viu, pela sua participação. Eu te agradeço, Márcio. Obrigado. Obrigado. Para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A entrevista especial de hoje fica por aqui. Se você perdeu alguma coisa ou então quer rever essa entrevista, procura a gente lá no YouTube. É só você digitar Canal Empreender. Obrigado pela sua companhia, a gente se encontra. Canal Empreender, assistir já é um bom negócio.